Ao examinares atentamente esse documento composto por 28 pontos, que publiquei no sonar21.com e realizei uma análise detalhada de alguns dos seus parágrafos, um dos aspectos destacados é que a NATO, de forma essencial, tem a capacidade de desdobrar todos os seus aviões de combate, que estarão estrategicamente baseados na Polônia. Bem, a Rússia não irá afirmar, está bem, isso, não, a Rússia não aceitará isso. E, além disso, para além de dizer que haverá garantias de que a Ucrânia não se juntará à NATO, não há nada que aborde a questão da expansão da NATO, além de uma promessa. Nós prometemos solenemente que nunca mais nos expandiremos para o leste. A Rússia já ouviu isso de forma repetida, e eles sabem que não se pode confiar em qualquer promessa vinda do Ocidente. Tem de haver um compromisso verdadeiramente concreto, o que significa encerrar bases e retirar forças. Penso que é nisso que a Rússia vai insistir. Então, até que o Ocidente compreenda a necessidade de reconhecer que, veja, todo este conflito tem a ver com o papel da Ucrânia na NATO. Não tem nada a ver com o desejo russo pelo território ucraniano. Durante a minha mais recente visita à cidade de Moscou, tive a oportunidade de realizar uma entrevista com Vasily Prozorov. Prozorov anteriormente ocupou a posição de coronel no SBU, que é o Serviço de Segurança Nacional da Ucrânia. Acontece que ele era, na verdade, um agente ao serviço da Rússia. Ele começou a sua colaboração com os serviços de inteligência russos no ano de 2014 e, posteriormente, desertou para a Rússia em 2018. E, sabe, fiz-lhe perguntas extensivas sobre o papel que a CIA desempenhou na Ucrânia. E isto remonta a, aproximadamente 25 anos ou mais em que a CIA tem estado ativamente a desenvolver, recrutar, treinar, entre outras atividades, estes diversos ucranianos como uma maneira de, obter influência, até mesmo incluindo ter efetivamente um escritório da CIA na sede tanto do GUR como do SBU. Portanto, o Ocidente ainda não reconheceu que a NATO é o problema. Essa é a chave. Resolver a questão da NATO. E então envolve-se na guerra. Então, onde espera que isto vá daqui para a frente? Porque pode ser uma oportunidade para pelo menos sentar e conversar novamente. Porque da última vez parecia que, bem, Trump estava a fazer essas observações de que os ucranianos e os russos deveriam lutar primeiro. Supondo isso, eu estou a imaginar que se a guerra começasse a mover-se decisivamente numa direção ou noutra, então haveria mais disposição para se chegar a um compromisso? Sim, mas como observamos, já não existe muita razão para prosseguir, pelo menos na Europa, estão a reconhecer cada vez mais que o conflito está perdido e que não se pode verdadeiramente reverter a situação. Mas ninguém está realmente pronto para considerar qualquer tipo de acordo de paz. Se olharmos para Kaja Kallas, por exemplo, o chefe da política externa da UE, que argumenta que, bem, queremos paz, mas, a paz tem de significar primeiro o enfraquecimento da Rússia. Então temos de ter mais sanções, mais armas, como não temos de falar com a Rússia, mas eles têm de estar fracos e isto é paz. Portanto, não parece haver qualquer motivo lógico aí. Quero dizer, se eu estivesse a aconselhar a União Europeia e observasse que a situação está a deteriorar-se, a situação do acordo na linha da frente, assim como o acordo político, apenas se agravará dia após dia. Então pretende realizar um acordo hoje, contudo, isso não está verdadeiramente a concretizar-se. Qual é a sua opinião sobre o que poderá ocorrer no futuro próximo? Será que é apenas Trump a tentar exercer uma pressão significativa sobre os ucranianos e os europeus? Porque acredito que ele também ameaçou implementar sanções rigorosas à Rússia num futuro próximo, no que por sua vez diminuiria a pressão sobre a Ucrânia. Portanto, é confuso o que está a acontecer aqui. Sim, se as ameaças e a retórica dos europeus fossem doces e frutos secos, seria como se fosse Natal todos os dias, entende? Mas é apenas conversa fiada da parte deles, porque é necessário recuar e questionar, ok, o que é que eles realmente são capazes de fazer? Quero afirmar, a Europa, incluindo a Alemanha, a França e o Reino Unido em especial,
possuem uma base industrial intacta e robusta que seja capaz de fabricar as armas necessárias para contrapor o que a Rússia está a utilizar presentemente no campo de batalha? A resposta a isso é não, não tem. Eles têm realmente uma estrutura de forças com pessoal militar treinado que poderiam mobilizar e que faria a diferença no campo de batalha? Não, não possuem. Portanto, tive uma breve conversa. Pepe Escobar e eu realizamos esta entrevista de 2 horas. A primeira hora foi com Maria Zakharova e a segunda metade foi com o tenente-general Abdi Aludinov, comandante do batalhão Akhmat. E o general Aladinov? Ele afirmou, veja, ele menciona que os europeus simplesmente nunca aprendem. Ele mencionou o ano de 1814. Ele afirmou que nos atacaram em 1812 e nós os expulsamos do território russo. E em 1814 avançamos até Paris para os corrigir. Ele disse que os alemães fizeram o mesmo conosco tanto na Segunda Guerra Mundial como na Grande Guerra Patriótica. Fomos a Berlim. Portanto, se a Europa continuar por este caminho, iremos aonde for necessário para pôr fim a isso, porque não vamos viver sob esta ameaça. Vamos resolver a questão militarmente, se preciso. Bastante objetivo. Não é beligerante nem ameaçador, apenas afirmando, vejam, a história é aquilo que a história é, e os europeus devem realmente aprender com a história. Os russos não demonstram qualquer interesse em capturar e conquistar a Europa, uma vez que já possuem território em abundância. O seu vasto território estende-se por 11 fusos horários. Tem mais do que território suficiente para administrar. Eles não estão à procura de mais território, não precisam de mais território, e não há nada que a Europa tenha que eles precisem, incluindo champanhe. Os russos na Crimeia estão a produzir os seus próprios bons vinhos hoje em dia, por isso não precisam de França para isso. É o tipo de coisa que o antagonismo ocidental está tendo a tentar complir os Estados Unidos a entrar na guerra. É isso que eles consideram ser a única estratégia que poderá ter êxito. Se os Estados Unidos se envolverem, então talvez tenham uma oportunidade. E se eu fosse os russos, não é apenas a ameaça que emana da Ucrânia em relação à NATO. É necessário olhar através do Cáucaso, através da Geórgia, as tentativas ocidentais de desestabilizar esse governo, os esforços ocidentais na Armênia e no Azerbaijão para ganhar uma posição de modo a poderem usá-la contra tanto a Rússia como o Irão. Estes recentes desacordos com os países terminados em estão, sabe, como Cazaquistão, Turquemenistão, Tajiquistão. O Ocidente está a tentar, continua o seu esforço para tentar cercar a Rússia, tanto para a enfraquecer como para a dividir em partes constituintes que o Ocidente pode explorar facilmente. Sabe, eu digo frequentemente aos meus amigos russos que é mais vantajoso compreenderem que é exatamente isso que está a ocorrer. Os Estados Unidos, nem mesmo os Estados Unidos, nem a Europa têm qualquer interesse, absolutamente nenhum. Ao comunicar à Rússia, olá, sabe, tornemo-nos amigos, sejamos amigos em pé de igualdade, não queremos nada de si, não quer nada de nós. Será um jogo de soma positiva, sem qualquer dúvida. E vamos respeitar-vos. Vamos respeitar-vos como país e vamos parar de tentar subverter-vos. Isso nunca vai acontecer. O Ocidente está viciado em destruir a Rússia como um tóxico-dependente está viciado em crack. E isso, sabe, é verdade. Então, é por essa razão que, sabe, existe muito teatro político a decorrer. Mas creio que os russos reconhecem de forma pragmática que, atualmente, possuem a vantagem, estão a conquistar terreno na Ucrânia e não há nada que a NATO ou os Estados Unidos possam efetivamente fazer para evitar isso. Nada. Bem, sabemos o que os russos querem. Quer dizer, o seu maior medo é que a guerra seja simplesmente colocada num cessar-fogo temporário e que os países da NATO encontrem uma forma de a reiniciar mais tarde em condições mais favoráveis. Portanto,
É isso que eles procuram evitar, seja através de um acordo de paz que garanta que isso não aconteça, o que seria então muito severo, ou no campo de batalha, ao apreender os territórios que não podem permitir que sejam usados no futuro. Bem, uma plataforma de lançamento contra a Rússia, e claro, né, a Ucrânia também, faz sentido que tenham muito a perder, independentemente do que façam agora. Mas como disseste, o objetivo europeu é arrastar a América para isto contra a Rússia, razão pela qual é muitas vezes uma boa ideia prolongar a ideia de querer um acordo de paz, mas apresentá-lo como um cessar-fogo incondicional ou algo que a Rússia não aceite, para garantir que a fúria de Trump seja direcionada e a pressão vá contra a Rússia. Qual é, então, a sua perspectiva sobre o que os Estados Unidos pretendem alcançar com esta situação? Porque alguns dos elementos presentes neste acordo parecem ser concessões feitas à Rússia, como, por exemplo, o convite para que a Rússia possa regressar ao G8. Não consigo conceber que isto tenha surgido de Moscovo, porque, bem, o G7 transformou-se um pouco numa piada, uma anedota na perspectiva da Rússia. Atualmente, não acredito que, se está a negociar a paz, Moscovo solicitasse algo deste género. Eles desejam ser convidados a regressar ao G8. Quer dizer, se fossem formalmente convidados, certamente enviariam Lavrov ou outra pessoa, mas isto parece ter sido proposto pelos americanos. Os europeus não querem os russos lá. Os russos parecem não ter interesse em regressar, então isto é americano. Isto parece uma intervenção americana. Será este um esforço para integrar a Rússia no sistema unipolar? Ou qual é o raciocínio por trás disto? Deixe-me perguntar: há uma liga profissional de hóquei no gelo na Noruega? Sim, acho que sim. Não sigo muito o desporto. Bem, vamos usá-lo assim. Então, digamos que tens essa liga profissional de hóquei no gelo na Noruega. E, Mas, mas eles não são tão bons. E tu és uma das equipas lá. No entanto, agora solicitaram-te para te integrares numa liga europeia de hóquei que é, como sabes, significativamente mais abrangente e consideravelmente superior. E agora, aqui está o acordo. Olá, Glenn, se aceitares isto, podes voltar e fazer parte desta liga de hóquei norueguesa. E você diz, por que é que eu iria querer fazer isso? Sou membro da Liga Europeia. Então, aqui estão os Estados Unidos a apresentar uma proposta à Rússia. Sim, vamos permitir que façam parte do G8 novamente, porque atualmente os BRICS possuem um PIB superior ao de todas as nações do G7. Os BRICS controlam uma quantidade maior de recursos naturais do que todas as nações do G7. Sim, voltem e associem-se a uma organização que está a perder relevância. Quero dizer, os russos devem achar isso risível. É absurdo. Mas isso reflete a ilusão por parte da equipa de Trump. Quem quer que tenha elaborado isto, garanto-lhe, provavelmente Scott Bessent acreditava mesmo, o secretário do Tesouro acreditava mesmo que, a Rússia quer mesmo fazer parte do nosso clube porque somos tão poderosos, somos tão economicamente potentes que eles não conseguem resistir, sentem-se excluídos. E um dos outros componentes adicionais nesse plano é, bem, começaremos por considerar a redução gradual de algumas das sanções que foram impostas. Sabe, a posição da Rússia é: não, acabam com todas as sanções agora, imediatamente. Outro elemento na proposta. Então vamos pegar esses ativos congelados que tiramos da Rússia e dar 100 mil milhões disso à Ucrânia para ajudar a reconstruir o país. A Rússia está a dizer, não vão levar o nosso maldito dinheiro. Se decidirmos gastar na Ucrânia, a decisão é nossa, não vossa. Quero dizer, há problema após problema como este ao longo destes 28 pontos, mas é por isso que digo que foi escrito da perspectiva do Zeu. Reflete a compreensão dos Estados Unidos sobre o conflito ou a ausência de compreensão do mesmo. Contudo, a Rússia irá sentar-se para debater o assunto. Eles não vão dizer, sabe, lemos o documento. Não há nada para discutir aqui. Não, eles vão discutir tudo. Se nada mais, as discussões continuarão por 6 meses e a Rússia continuará a expandir o seu controle territorial na Ucrânia, e então a situação militar para a Ucrânia e a NATO estará ainda pior do que está agora.
Bem, a minha questão final é, sabe, não se observar para a sua esfera de cristal, de que forma, de que maneira é que este jogo diplomático se desenvolverá no futuro, porque, bem, como mencionou, existe sim, uma forte oposição por parte de Zelensky e dos cidadãos ucranianos. Alguns destes pontos também aparentam, sim, a ultrapassar algumas das questões que a Rússia aceitaria também, e acredito que acertaste em cheio com o dinheiro, especialmente o impacto que está a causar. Legitimar o roubo, não apenas pegar o dinheiro, mas depois entregá-lo à Ucrânia. Claro. Ainda que acho que às vezes convencemos-nos de que Putin é um idiota, que Putin, como ditador, pode fazer o que quiser. Quero dizer isto, ele precisa de ter algum apoio do estabelecimento político na Rússia. Considero extremamente difícil vê-lo apresentar este acordo. Será bastante complicado para alguém aceitar. Mas novamente, que como começaste a mencionar, isso abre uma margem de manobra considerável e acredito que isto é algo pelo qual Trump se tornou notoriamente conhecido. Independentemente do que ele faça, se está a propor, sabe-se, uma Riviera em Gaza ou qualquer outra coisa que ele decida fazer. Ele parece sempre querer causar um grande impacto para ganhar alguma margem de manobra e agitar um pouco as coisas. Não tenho a certeza se é isso que ele pretende aqui, mas o que acha que vai acontecer daqui para frente? Bem, a Rússia está disponível para diálogo. Eles gostariam de estabelecer uma relação normalizada com Washington, normalizada no sentido da normalidade que existia durante a Guerra Fria, onde tínhamos diplomatas presentes nas capitais uns dos outros e também tínhamos voos diretos que eram possíveis. Poderia voar para Moscou a partir de Nova York ou Washington, D.C. Então, eles dialogavam. Não estavam em concordância, por amor de Deus, entende? Porque existiam inúmeras áreas em que o conflito quase se tornava intenso, compreende? Sabe, estávamos a combater a expansão soviética como havíamos na América Central, em Angola e no Afeganistão, e os soviéticos estavam a combater o que viam como subversão do CIWAO, tentativas de infiltrar e destruir a Rússia. Era esse vai e vem. No entanto, com todo esse vai e vem, ainda assim falavam. Mesmo durante a crise dos mísseis de Cuba, havia um embaixador presente ali na 16ª Rua naquela altura, mesmo ao norte da Casa Branca, com quem podiam dialogar. Agora, não temos isso. Existem várias ações bastante simples que Donald Trump poderia implementar para colocar as relações diplomáticas num percurso mais normalizado. Primeiro, retomar voos diretos entre o EUA e Moscovo. Isso ainda não aconteceu. Restituir a propriedade que Barack Obama confiscou de maneira ilegal aos cidadãos russos, devolver-lhes isso e revogar esta restrição que impede os russos de viajarem além de 25 milhas a partir de Washington, D.C. Quero dizer, isso nem sequer mal te leva até ao extremo norte do condado de Montgomery, no estado de Maryland, ou até ao condado de Farquhar, na Virgínia, mas isso ainda não foi concretizado. Acho que é a frustração real. Maria Zakharova mencionou isso e eu estava realmente frustrada com a situação. É como ouvir as palavras, mas não ver as ações. Portanto, a responsabilidade está realmente nas mãos de Donald Trump neste momento para decidir se vão tentar normalizar as relações com a Rússia. Agora, o problema é que, assim que ele fizer isso, há um elemento no Partido Democrata e dentro do Partido Republicano que o vai acusar de ser um traidor, de se vender aos russos, de se render aos russos, de não ser suficientemente firme com eles e assim por diante. Aparentemente, este grupo neoconservador localizado em Washington, D.C., está profundamente enraizado e possui as suas influências nos think tanks, nos meios de comunicação social e no complexo industrial militar, de tal maneira que não estão dispostos a permitir que as relações com a Rússia sejam normalizadas, pois há demasiado lucro a ser obtido ao perpetuar este conflito. Porque se retirarmos a Rússia como este inimigo que vai justificar a triplicação da produção de mísseis Patriot, etc., então, sabe, para onde é que os EUORA vão? Como justificamos um orçamento de mais de $1 bilhão
Portanto, é a economia disto e, sabe, esta corrupção, estes 100 milhões de dólares, isso é uma ninharia. Sim, houve 100 milhões de dólares em corrupção no setor energético, mas o valor real de dinheiro que foi roubado dos contribuintes dos IGNUA. Contribuintes do Zequorome e desviado, e parte dele para os bolsos de membros do Congresso do Zecor, a Câmara e Senado, estamos a falar de mais de 48 mil milhões de dólares. Isso está a ser investigado agora, mas francamente, porque algumas das pessoas que receberam esse dinheiro, membros proeminentes, republicanos proeminentes e democratas proeminentes, não vejo a investigação a ir a lado nenhum para responsabilizar alguém. Novamente, é muito dinheiro que foi ganho, então agora o Zivero não tem incentivo financeiro para buscar a paz com a Rússia. Sim. Parte do meu otimismo, no entanto, é, como disseste, pelo menos há alguma conversa que as pessoas costumavam ter, pelo menos durante a Guerra Fria, falávamos uns com os outros, e acho que parte da loucura na Europa se deve à ideia de que já não falamos com o adversário. Não existe diplomacia. Essencialmente, qualquer acordo que russos ou americanos proponham como este, a resposta principal gira em torno da ideia básica de que não podemos fazer concessões, pois qualquer concessão recompensa a agressão russa. Se recompensar a agressão, então apenas incentivará ainda mais a agressão. No entanto, toda esta ideia de que recompensa a agressão fundamenta-se na ideia de que esta foi uma invasão não provocada, que foi oportunista. No entanto, novamente, é verdadeiramente absurdo. A informação é esmagadora de que isto não foi provocado de forma alguma. Mas dado que não temos qualquer contacto com a Rússia, não há diplomacia, há proibição dos meios de comunicação, não pode haver qualquer entendimento mútuo. Portanto, pelo menos se isto forçar as pessoas a sentarem-se e a conversarem, poderá ser algo. Quero dizer, os europeus atualmente continuam a reiterar a outra linha de que, bem, não pode haver qualquer tipo de acordo sem incluir a Ucrânia e os europeus. Naturalmente, os europeus não desejam sentar-se e dialogar com os russos, por isso é bastante absurdo. Mas talvez isto pudesse desencadear um esforço diplomático mais abrangente ou, mais provavelmente, claro. Penso que apenas os Estados Unidos da América e a Rússia irão desconsiderar os europeus, mas não sei. Observo aqui muitas falhas. O facto de nenhum dos lados parecer ser capaz de aceitar este acordo é, obviamente, uma falha importante, mas pelo menos há alguma razão para otimismo. Novamente, se houver, parte do caminho diplomático foi revitalizado. Embora eu deva dizer que também penso que esta guerra será mais provavelmente resolvida no campo de batalha, mas novamente espero estar enganado. Bem, sim, mas acredito que tens razão. Serás provado como um verdadeiro profeta. Observe, existe um fosso crescente e cada vez mais amplo entre a liderança europeia e o povo europeu. O eleitor médio na Alemanha não vai até Friedrich Merz e diz: "Oh, sim, vai buscar esses russos." O mesmo acontece na Polônia, o mesmo em França, o mesmo no Reino Unido. Portanto, há uma completa desconexão da realidade entre as pessoas e os decisores políticos. E, francamente, começa-se a ver isso, na verdade, nos Estados Unidos, Trump. A base de Trump está a desmoronar-se rapidamente. A sua política de América Primeiro é verdadeiramente acreditada por diversas pessoas e elas percebem Trump como traindo essa política em múltiplos aspectos, traindo-a não apenas na Ucrânia, mas também em Israel, em particular, assim como na Venezuela. Em vez de promover a paz, ele é visto como provocando guerra. Portanto, ele não se encontra numa posição política particularmente forte. E o que torna os Estados Unidos tão perturbadores em toda esta situação é que os elementos abastados que estão a lucrar com a guerra possuem todos os incentivos para a continuar, independentemente do dano imenso que isso irá causar aos próprios Estados Unidos. Já estamos gerações atrás em certas categorias de armamento em relação à Rússia. Os ventos políticos na Rússia estão a impulsionar uma deslocação em direção ao leste. Sabe, eu.
Eu passei um período considerável de qualidade com Sergei Karaganov e Kataganov nos seus escritos tem sido um dos mais proeminentes defensores de, sabe, uma transição em direção ao leste, para a vasta Sibéria, para a Ásia, reconhecendo que esse é o futuro promissor da Rússia. Por que razão a Rússia necessita da Europa? O que é que a Europa tem para proporcionar a indivíduos com cabelo azul e verde e comportamentos sexuais não convencionais? Eles não têm recursos de que se possa falar? Não estão a produzir algum produto milagroso ou tecnologia que a Rússia precise? Sim, é verdade. A Europa é um pouco como aquele familiar que tens que é alcoólico e está desempregado e deseja vir viver contigo. Sabe, quem é que realmente necessita do drama? A Rússia é um país grande e complexo. Acho que eles reconhecem o seu futuro com a China, com o Irão, com a Indonésia, com o sul global. E já não está mais conectado à Europa, e esse navio já zarpou. Sim. Publiquei um livro há uma década com o título Estratégia Geoeconômica da Rússia para a Grande Eurásia. E, na verdade, Sergei Karaganov escreveu o prefácio e deu-me um emprego no seu departamento em Moscovo, que se foca precisamente neste tema. Bem, novamente, a tese do meu livro era basicamente a mesma. Todos os incentivos sistêmicos indicavam que a Rússia, daqui em diante, começaria a direcionar seu poder militar para o Ocidente como um meio de dissuasão, enquanto seus instrumentos econômicos de poder, como cooperação tecnológica, cadeias de abastecimento, corredores de transporte, moedas, bancos de desenvolvimento, sistema de pagamentos, entre outros, estariam voltados para o leste. E penso que é nesta direção que estão a seguir. E, novamente, não se trata de um documento de desejos, é simplesmente um argumento em termos de onde residem os interesses estratégicos da Rússia. E acredito que assim, felizmente, na Europa, contribuímos para moldar esses incentivos para a Rússia. Mas não, é realmente verdade. Acredito que muitos mal-entendidos foram cometidos. Deixe-me interrompê-lo, coloque um link no seu vídeo para esse livro. As pessoas deviam comprar esse livro. Mais uma vez, vamos modificar o teu nome, sabes? Vais transformar-te em Glenn, o visionário. Não, quero dizer. Mas sim, foi muito inteligente da sua parte ter visto isso bem antes de muitos observadores. Naqueles dias, muitos eram críticos à ideia de que a Rússia e a China cooperariam, pois todos achavam que iriam entrar em conflito na Ásia Central. A ideia de que eles teriam um projeto em uma iniciativa comum dolarizada foi tratada como ficção científica. Portanto, acho que não é. Sim, muito disso deveria ter sido previsível, mas sim, aqui estamos. De qualquer forma, vou deixar esse link, então vá. Significa que és ótimo no teu trabalho? Bem, muito obrigado. E sim, por favor, vá encomendar o meu livro e deixarei um link na descrição. Claro. Obrigado, Larry. Tenha um ótimo fim de semana.